Olá, meus irmãos, muito boa noite. Então vamos lá, nós vamos aqui para a nossa leitura antes da prece, o livro Conduta Espírita, que é um livro que é uma psicografia feita por Chico Xavier e Valdo Vieira, né? Os dois psicografaram juntos esse livro, pelo Espírito André Luiz. Nós vamos aqui ler a lição 20, perante os companheiros. Guardar comunicabilidade e atenção ante os companheiros de luta, ainda mesmo para com aqueles que se mostrem distantes do Espiritismo. Todos somos estudantes na grande escola da vida. Respeitar as ideias e as pessoas em todos os nossos irmãos, sejam eles nossos vizinhos ou não, estejam presentes ou ausentes, sem nunca descer ao charco da leviandade que gera a maledicência. Quem provoca alguém conosco, de certo que nos reprova perante alguém. Bem, então, aproveitando aqui as palavras do nosso querido André Luiz, nós convidamos a todos os amigos, irmãos de Ideal Espírita que aqui conosco já estão, para fecharem os seus olhos e vamos juntos pensar em Jesus, pedindo ao Mestre amado que nesta noite possamos alcançar a paz, possamos alcançar o equilíbrio interior que buscamos através desse tratamento. Ampara, Senhor Jesus, os nossos lares, que as equipes do Lar Assistencial Maria de Nazaré, liderados por Maria, nossa Mãe querida, possam encontrar em nós ambiente espiritual para desenvolver os trabalhos de equilíbrio e paz, favorecendo a todos nós que necessitamos da presença de Jesus em nossas vidas, em nossos corações. E assim, com essa prece, Senhor, pedimos para iniciar as nossas atividades da noite, dando graças a Deus, e que assim seja. Meus amigos, nós vamos então passar agora para o nosso passe e fluidificação da nossa água. Reúna sua família aí agora nesses instantes, a fim de que possamos ser beneficiados pela terapia do passe e da fluidificação da água também, não é? Então vamos aqui iniciar e pedir a Jesus que nos atenda realmente na nossa necessidade. Preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus, esguio e belo, a túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você.
Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias por todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Jesus, em sua paz, estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Muito bem. Então já estamos de passe tomado, não é? Vamos fazer uso da nossa água fluidificada e nos preparar agora para receber o nosso palestrante. Tem uma surpresa para vocês. Algumas pessoas tinham pedido e nós fizemos o convite e a pessoa aceitou. Então nós vamos ter uma presença jovem aqui hoje falando do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Olá, Igor. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, eu estou. Acredito que todos estejam ouvindo também. Então, Igor, seja bem-vindo. Vou abrir espaço aqui então agora para a sua exposição sobre o capítulo 12 aí do Evangelho. Com certeza vai atender a muita gente aí, ó. Já tem aqui a Mara falando oba, a Lorena comemorando aqui também. Então vamos lá. Boa palestra, estou por aqui. Obrigado. Boa noite, pessoal. É um grande prazer poder estar aqui na nossa casa, tentando falar um pouquinho do Evangelho, né? Porque a interpretação do Evangelho ainda vão levar alguns milhares de anos para a gente conseguir entender, mas o pouquinho que a gente já consegue que seja de grande paz, de grande luz, para que a gente possa utilizar sempre do Evangelho para a nossa caminhada, para que a gente possa a cada dia se tornar um pouco mais vitorioso e em rumo ao nosso Pai Celeste. Então, nosso capítulo de hoje é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E aí, eu começo peço permissão, para vocês para poder ler, que é a primeira frase que leva o nome do capítulo, né?
que Jesus nos fala: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E aí a gente, assim, colocando na ponta do lápis, é um dos maiores desafios que nós temos nessa vida, né? E dessa forma, um dos mais importantes, porque amar os nossos inimigos é um grande passo, é um grande avanço no desenvolvimento das virtudes, principalmente do amor. E não existe nenhuma forma da gente alcançar a luz, a felicidade que foi prometida por Jesus, sem amar. Não há um meio da gente alcançar essa luz que nos é prometida, que é o nosso lugar, se não vencermos esse grande desafio, que é amar os nossos inimigos. Fazer o bem para todos aqueles que nos odeiam, nos caluniam. E esse é o nosso ponto de hoje, onde tentaremos traçar um roteiro, uma forma, uma interpretação diferente para que a gente coloque em prática cada vez mais, a fim de que o exercício se torne nossa habilidade e possamos ser verdadeiros espíritos que amam verdadeiramente a todos. E realmente não é fácil, né, pessoal? Eu falo por mim, eu acredito que, sim, amar os nossos inimigos não é uma tarefa fácil. Mas a gente tem que lembrar que Jesus não prometeu facilidade para ninguém. Ele não garantiu que seria fácil. Vem que vai ser fácil. Mas garantiu que, embora as lutas do nosso caminho, aqueles que caminharem com Ele, aqueles que seguirem Ele, seguirem os seus caminhos e seus ensinamentos, se sentiriam e se sentirão internamente mais aliviados, mais leves, suaves. E isso não é porque a jornada seria mais fácil por a gente estar seguindo Jesus, mas ela seria aliviada pela tranquilidade de consciência que os ensinamentos e o caminho de Jesus fazem conosco. Então, o amar ao próximo, amar os nossos inimigos, é a verdadeira chave da felicidade, porque o amor é o sentimento por excelência. E ele não impõe barreiras, não existem limites para o amor. Então, no processo, na nossa caminhada, no desenvolvimento das nossas virtudes, nós vamos ter que desenvolver a principal virtude, o amor. E o amor é para todos, para aqueles que estão contra nós e para aqueles que estão conosco. Então, amar a todos sem distinção é a estágio final do nosso processo de desenvolvimento dessa virtude tão bela, tão necessária para a paz da consciência e a paz do coração. Porque o amor sem distinção compreende as dificuldades do próximo, entende que aquilo ali, verdadeiramente falando, não é maldade, mas falta de conhecimento, ignorância momentânea. Mas esse é o ponto principal, momentâneo. Porque todos nós seremos encaminhados, todos nós temos destino final à luz, à felicidade. Então, nesse processo de desenvolvimento dessa virtude, do amar ao próximo e amar os nossos inimigos, nós temos que praticar, refletir em todos os momentos da nossa vida, porque na prática é uma coisa, mas estar preparado para agir dessa forma só poderá ser feito através do exercício, da reflexão íntima. E eu peço licença para trazer esse tópico de Kardec, porque é um ponto muito interessante para que a gente possa debater, que Kardec fala assim:
Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar seus inimigos é a sua mais sublime aplicação, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Então, pessoal, como Kardec mesmo já falou, a caridade, que é um dos principais fatores da doutrina espírita, o exercício da caridade, ser cristão, trilhar pelos caminhos do amor e da caridade, tem como ápice do desenvolvimento dessas questões o amor aos inimigos. Porque amar aqueles que estão na nossa caminhada, estão caminhando junto conosco, tem aqueles nossos amigos e irmãos nos quais temos simpatias, é muito mais fácil, porque é uma agregação. Então, são mais pessoas colocando força na carruagem à frente. Mas amar aqueles que estão empurrando contra a nossa força, aqueles que querem nos ver parados, sofrendo por algum motivo. Então, amar os que nos querem mal é a maior prova de amor, porque vai além do nosso campo de afinidade. Quando amamos aqueles que intentam contra nós, por algum motivo tentam nos prejudicar, nos afligir, porque eu estou trazendo para perto de mim, eu estou levando até ele um sentimento no qual ele é contra, no qual temos essa questão essa dificuldade, porque amar os que quer, a lei da... me perdi aqui, desculpa, pessoal. Jesus não falou pra gente que a gente tem que amar o nosso inimigo, ter apreço por esse inimigo, esse irmão que vem contra a nossa jornada, a nossa caminhada de reparação. Ele não fala para que a gente tenha por esse inimigo as mesmas afinidades, as mesmas formas de tratamento para aquele nosso irmão, aquele nosso amigo, companheiro. Porque essa sensação de que as almas que são afins têm umas com as outras, essa ternura, ela vem da confiança, do dar e receber com aquela pessoa. E essa ternura que exige essa confiança não se pode ser dada a quem a gente sabe que nos quer o mal. Mas não deixa de ser amor. E isso se dá porque a própria lei, as leis físicas que nos regem, as leis naturais que regem a todos os espíritos, independente do seu grau de evolução, nos impedem disso, que é a lei de assimilação e repulsão dos fluidos. Isso se dá para todos. Nós nos sentimos bem naquelas pessoas que nos transmitem essa sensação, daquelas pessoas que são parecidas conosco, que emanam boas vibrações conosco. Isso é natural, porque a repulsão dos fluidos também se dá quando nos aproximam espíritos, pessoas, espíritos encarnados, que têm pensamentos e têm intenções contrárias às nossas. Isso se dá porque o nosso pensamento, ele é energia, pensamento é energia. E quando nós pensamos, nós geramos essa carga elétrica e emanamos uma onda eletromagnética que ela irradia em torno de nós, como se somos verdadeiros rádios. Nós emanamos as energias. E essas ondas eletromagnéticas do pensamento, elas são carregadas de acordo com a natureza desse pensamento. Então, se eu emano pensamentos de amizade, de amor, de fraternidade,
a pessoa que receberá, a pessoa que estará próximo a mim, ela receberá esses pensamentos. Ela vai assimilar esses fluidos de acordo com essa natureza. Mas se eu chego a uma pessoa que tem o propósito oposto a isso, na hora daquela proximidade, eu vou sentir um certo anseio, uma certa repulsão, falando vibratoriamente. Não vou me sentir confortável, não vou me sentir bem perto daquela pessoa. E isso se dá através dessa lei, da assimilação dos fluidos. Então, quando Jesus nos trouxe esses ensinamentos, nos trouxe essa proposição, ele não está mandando a gente fazer algo que está fora da lei da natureza. Até porque Jesus não seria o nosso Cristo, o nosso Mestre, se nos mandasse fazer algo contrário às leis de Deus, às leis naturais que nos regem. Então, como proceder? O que ele quis dizer? Que amar os inimigos não é ter para eles um afeto que está fora da natureza, que consiste em quê? Em não manter o ódio, e não perpetuarmos, multiplicarmos, mantermos esse ódio, o rancor, muito menos os pensamentos e os sentimentos de vingança. Então, quando eu atuo dessa forma, ao invés de revidar esse mal, eu me mantenho fiel aos pensamentos, aos ensinamentos de Jesus, eu perdoo essas ofensas, eu não desejo rancor, muito menos tenho essa intenção de me vingar desse que me prejudicou de alguma forma. Então, o verdadeiro perdoar das ofensas, aquele perdão verdadeiro, que não exige condições e não cobra nenhum tipo de ato ou de favor, que nós não criemos obstáculos no processo de reconciliação, porque nós sabemos, através dos estudos da doutrina espírita, que para chegarmos ao nosso destino final, para chegarmos ao Pai, é necessário que expiemos todos os nossos erros e provemos que somos capazes, somos merecedores e possuímos esses sentimentos, essas virtudes. Então, eu não impedi as tentativas de reconciliação, eu ir atrás de me reconciliar com o próximo, mesmo a atitude negativa tendo vinda de outra pessoa, de outra parte, eu não criar dificuldades, mas buscar o resultado da conciliação, que é a chave desse ensinamento, que é o que Jesus veio nos trazer. Não desejar o mal. Quando a pessoa, o espírito do nosso irmão, em situações inferiores, emana esse mal, esse desejo de nos ver mal, de nos querer mal, de realizar o mal contra nós, eu realizo o bem. De que forma? Peço a Jesus o consolo e o amparo para esse coração, porque nós sabemos que esses irmãos que permeiam nessa zona vibratória da ignorância, mas a ignorância no sentido de ser falta de conhecimento, falta de compreensão de Jesus. E isso é normal, porque se pegarmos o livro Aconteceu na Casa Espírita, ele narra espíritos que foram alienados a crer que Jesus era uma espécie de general que reunia pessoas, reunia multidões para atrapalhar a vida deles que vivem nas zonas umbralinas. Então, muitas vezes não é por maldade, muitas vezes é por ignorância, por falta de conhecimento. Então, socorrer esses irmãos quando eles necessitam, orar, pedir a Jesus para que envie para esse irmão o consolo para esse coração amargurado, esse coração que, na verdade, com esses atos, faz inconscientemente
um pedido de socorro, pois todos nós sabemos que nas dificuldades nós deixamos de enxergar, nós abaixamos a cabeça ao invés de levantá-la para quem pode nos auxiliar. Evitar qualquer tipo de pensamento e ação que possa prejudicá-los. Evitar os atos contrários, bater de frente, reagir contra esse ato que me prejudicou. E como nós falamos aqui, o pensamento. Porque sabemos que nada na lei de Deus passa em vão. E que os nossos pensamentos, como já foi falado aqui, eles geram energias. E eu emano essas energias. E as pessoas com quem eu estou no meu pensamento, elas acabam recebendo, porque somos como uma antena. Nós enviamos um pensamento, uma carga fluídica até essas pessoas. Então, eu não querer que essa pessoa sofra, na verdade, querer que os bons amigos possam chegar até ela e dar esse amparo que ela tanto necessita, acalmar essa tempestade que impede que os pensamentos fluam com clareza, a reflexão sensata. Então esse é o caminho. O amar aos nossos inimigos é não retribuir esses sentimentos que ele vem planejando, que ele vem permeando, mas eu querer o bem, pedir a Jesus o socorro a esse irmão, e que se de alguma maneira eu puder, eu seja também um instrumento de auxílio, de socorro para essas almas tão aflitas, que são mais aflitas do que as nossas. Então, esse era o ponto-chave, o ponto principal que eu gostaria de levantar, porque para alguns, que Kardec fala no nosso capítulo 12, como os incrédulos, para muitos deles, esse modo de agir é oferecer ajuda quando a gente é prejudicado, enviar um pensamento de socorro, de assistência, quando nós recebemos as alfinetadas, para eles é um contrassenso, algo que não faz sentido, porque as pessoas que não acreditam nessa vida que a doutrina espírita vem nos mostrar, que somos seres eternos, espíritos muito antigos em corpos mais novos, que existimos há eras e permaneceremos existindo por eternidade. Então, como as pessoas que mantêm e acreditam que a vida é só essa, não teria sentido para eles esse modo de proceder. Então eles mantêm o rancor, a raiva, perpetuam esses sentimentos de ódio, de vingança, gerando uma grande rede de sofrimento. Mas com a bênção, com a dádiva que a doutrina espírita nos traz, através do Evangelho de Jesus, que há 2000 anos vem nos mostrando que os seus ensinamentos são eternos, são ensinamentos de vida, e ele fala que ninguém chegará ao Pai se não for através dele, vem nos mostrar que esse modo de proceder, o amor com nossos inimigos, é o ápice do desenvolvimento da virtude por excelência, desse amor que apaga a multidão de pecados, esse amor que nos aproxima das grandes almas que dirigem as nossas encarnações, dirigem o nosso mundo, nos aproximam do Criador, do nosso Pai de misericórdia e de amor. Então, o amor não é só aquele que eu faço com os meus semelhantes, com os meus afins, mas esse não querer o mal, mas desejar o bem, desejar o socorro, socorrê-los,
é o amor, não perpetuar o ódio, mas trazer o socorro, pedir o socorro para aquele que pode nos auxiliar. Então, a doutrina espírita nos dá uma visão muito privilegiada, porque nos dá uma visão do passado e nos dá uma visão do que será o nosso futuro. Nós sabemos, a doutrina espírita nos mostra que as nossas aflições de hoje têm causas no passado. E que as causas dessas inimizades, desses irmãos que se dizem inimigos nossos, têm uma origem no passado. Um ato que nós fizemos no passado, mas que estamos aqui hoje para reparar, para aprender. E essa é a nossa forma de reparação. Em vez de eu perpetuar e continuar nessa linha de ódio, eu peço socorro, eu envio boas vibrações para que os bons amigos possam auxiliá-lo. Esse é o amor que Jesus veio falar. Porque não é possível que tenhamos o mesmo amor, esse carinho, esse afeto que temos para aqueles nossos familiares, os nossos amigos do coração. Porque nessa relação existe uma assimilação de fluidos. Existe uma afinidade de almas. E aqueles que eu ainda não possuo essa afinidade, eu peço a Deus, peço a Jesus, que envie a ele o socorro e o consolo para que possa enxergar no Cristo a calma e a tranquilidade que tanto procura para os seus corações. Então, na doutrina espírita, nós sabemos a origem das nossas aflições, sabemos das nossas origens e sabemos qual é o nosso destino final. A felicidade. E no caminho com Jesus, as provas se tornam menos amargas, porque eles nos dão essa sensação da consciência livre, de eu poder deitar na minha cama e me sentir feliz porque eu auxiliei uma alma que há muito precisava de socorro, há muito clamava de maneira inconsciente a calma para o coração, para a mente. Então, Jesus nos faz perceber, nos faz sentir que essa caminhada é realmente mais leve, porque nos traz essas alegrias nas boas ações, as alegrias que o amor ao próximo, das emanações de bem que eu faço ao próximo, do trabalho de mudança íntima, de reforma íntima, que é diária e a pequenos passos, mas que com pequenos passos nós chegamos ao resultado final. Então, que nós nunca desistamos. Procuremos nas nossas preces, nas nossas orações, nos nossos momentos de solitude, que refletamos acerca disso. Como eu posso fazer o bem para aquele irmão que nesse momento profere palavras contra mim? Que eu saiba calar nos momentos de discussão, nos momentos das ofensas, que eu saiba calar, para que a voz do Cristo se sobressaia. Mas eu me calo com a crença de que Jesus está aqui do meu lado, Jesus está me acompanhando, e Ele vai me fazer aos poucos relevar essas sensações, relevar esses sentimentos, que eu perceba naquele irmão que profere ofensas contra mim, um irmão que está com dificuldades, um irmão que precisa de um consolo para todas aquelas aflições que estão guardadas no seu íntimo. Que eu perceba no agressor, no ofensor, um necessitado, que diante de Deus, das leis divinas, é o mais necessitado dentre nós. Então, que eu que hoje recebo essas consolações, que eu tenho a dádiva do Evangelho de Jesus em minha vida,
eu possa dar um pouquinho do que eu venho aprendendo e levar um pouco de consolo para esse irmão que tanto necessita. Então, a doutrina espírita nos faz perceber que, ao invés de reclamar, tenho que agradecer, pois as dificuldades são os exercícios, são as provas com que eu passarei que me levarão ao aprendizado final. Então, que agradeçamos a Deus, a vida, e agradeçamos a Ele por estar conosco, nos auxiliando nesse processo de reparação, nesse processo de amar, de ouvir as ofensas e emitir as bem-aventuranças. Pois nenhum de nós chegará à felicidade, nenhum de nós aprenderá o verdadeiro significado do amor, por excelência, a virtude dos anjos, se eu não assimilar essas lições. E para aquele que, no seu mundo moral, no seu mundo íntimo, do seu espírito, se eleva, compreende que o ódio e o rancor traz prejuízo e me rebaixaria, ao invés de permear a justiça. Então, que tenhamos essa visão, essa compreensão de que o ódio, a raiva, o rancor, eles nos prejudicam, eles nos rebaixam perante Deus e nós somos os primeiros prejudicados quando emanamos, porque essas energias circulam primeiro em mim. Eu sou o primeiro afetado, eu sou o primeiro prejudicado, primeiro a ser abatido quando eu penso dessa forma. Do mesmo modelo que quando eu permeio uma virtude, eu levo um consolo, a caridade, levo o conforto do Evangelho para outro coração, o primeiro beneficiado sou eu, que estou aprendendo, que estou assimilando e estou me tornando cada dia mais um espírito perfeito. Então, meus irmãos, é muito melhor hoje nós sermos o ofendido, sermos o agredido, o caluniado, do que ser o ofensor, o agressor e o caluniador. Porque perante Deus, perante as leis divinas, nós estamos um passo à frente, um passo acima. Então, que possamos, através dessas leituras, através da reforma íntima, dessa prece diária, essa nossa avaliação diária que Santo Agostinho nos trouxe, que possamos caminhar sempre e que nos momentos de dificuldade, nos momentos onde somos agredidos e ofendidos, nos calemos e deixemos que a voz do Cristo leve a esses corações a verdadeira resposta. Agradeço imensamente essa oportunidade, porque, como eu acabei de falar, o primeiro beneficiado de estar aqui nessa palestra sou eu, que tenho a oportunidade de estar refletindo e aprendendo mais para levar um pouquinho do que eu começo agora a compreender, para que semeie as primeiras sementes no coração de cada um, que levem sentidos e significações para quando possamos fazer nossas orações, reflitamos acerca disso, para que a cada dia que passe eu seja o Espírito do Cristo, seja um servo fiel a Deus e ao nosso Mestre Jesus. Muito obrigado a todos, agradeço imensamente essa oportunidade bendita de falar sobre o Evangelho daquele que somente é luz e paz nos nossos corações. Muito obrigado e boa noite a todos, pessoal. Isso aí, boa noite, Igor. Então você pode aproveitar agora para ir ver os comentários, tem muitos comentários aí, eu não vou lê-los, né? Porque teremos que ficar a noite toda, mas aí você vai lendo aí os seus comentários aí. Boa noite, muito obrigado, fica com Deus. Eu que agradeço. Boa noite, pessoal.